MBA em Gestão Estratégica Empresarial com uma das mais importantes escritoras e palestrantes do país. Hoje, a Unifil recebe a professora doutora Marlene Marchiori, uma referência quando o assunto é comunicação organizacional. Acompanhe comigo. Os temas que você tem abordado nesses 3 momentos aqui na Unifil hoje, por exemplo, é sobre esse envolvimento, como trabalhar aí a comunicação, o interpessoal, o resgate de tudo isso numa organização. É fundamental nós pensarmos a comunicação de uma forma mais abrangente hoje. Então nós não podemos imaginar, por exemplo, que a comunicação está só centralizada no departamento de comunicação de uma empresa. Nós temos comunicação em todos os comportamentos de uma organização. Então, quando nós começamos a trabalhar aqui esse tema especificamente na Unifil, nós olhamos num primeiro momento a questão da comunicação informacional e interacional. O quanto que nós temos que aprender a ouvir os outros, para depois nós criarmos os comportamentos que são comportamentos que aquelas pessoas esperam da organização e não necessariamente aquilo que a organização pensa que as pessoas vão querer, vamos dizer assim, né? É um desafio trabalhar, no caso, essa relação interpessoal dentro de uma organização, não é, Marlene? É um desafio, acho que no primeiro momento, porque o que nós temos que pensar? Que as mídias sociais trouxeram para as empresas uma atitude imediata em relação a um determinado processo e também, de certa forma, ela perdeu o controle sobre as informações, porque hoje qualquer um fala sobre qualquer coisa, né? Qualquer assunto. Então, as mídias sociais trouxeram um desafio que é você necessariamente entender comunicação não como o ato de informar, mas entender comunicação como o ato de se relacionar. A minha vida foi marcada e tem sido marcada, eu diria, né, por essa proximidade entre o que é comunicação e o que é uma empresa. E como a comunicação, na realidade, ela está em qualquer área da organização. A partir daí, nós desenvolvemos alguns projetos, eu diria. O primeiro deles foi falar sobre cultura e comunicação, entendendo que a partir do momento que as pessoas se relacionam, elas criam aquelas realidades, elas criam a própria cultura da organização e depois elas se tornam refém da cultura que elas próprias criaram. Uma outra linha de trabalho é a questão de nós estarmos aproximando a comunicação da administração, eu diria. É um primeiro livro que se chama Comunicação e Organização, Reflexões, Processos e Práticas, que nós lançamos inclusive na GV em 2010 em São Paulo, que ele trata, na realidade, de profissionais tanto da comunicação quanto da administração desenvolvendo temas integrados. Então há uma sintonia, por exemplo, para se falar de relacionamentos, de desenvolvimento de pessoas, de inovação, de criatividade, temas comuns, mas temas que têm olhares diferentes, mas que podem estar integrados a partir da análise, né, desses profissionais, desses acadêmicos, na realidade. Então, basicamente, nós estamos trabalhando dentro dessa temática de cultura, de comunicação e de estratégia como prática, né? Que é um conceito onde, na realidade, você não vê mais a estratégia sem o envolvimento das pessoas na criação e na prática da própria estratégia no ambiente empresarial. Então são esses temas, e aí que dá aí um volume de 10, 12, 14 obras, mas no sentido de você também estar trabalhando com outras áreas, não só a área de comunicação. Bom, Marlene, foi uma alegria muito grande encontrar você e, para mim, um privilégio bater esse papo gostoso aqui. Obrigada, Júlia. Conte sempre comigo. Tenho um carinho muito grande por você. Obrigada aos ouvintes também. E que a gente possa crescer, né, em termos de pensar cada vez, de refletir mais sobre a comunicação.